entrevista coletiva, mudar o rendimento no segundo tempo? Primeiro, não é papo, é a gente tentar manter. Nós tentamos, como ficamos com um a mais, né, dentro do campo, nós tentamos não ter mais, deixar mais sobra, né, jogar sem sobra, fazer com que o Red Bull se desfizesse mais rápido da bola, para que a gente tivesse controle do jogo e buscar o segundo gol, como buscamos o terceiro. Como se o Quinteiro não tivesse sentido também nos últimos 15 minutos, acho que o time teria que ir em função do quarto gol, né, por estar com um homem a mais dentro do campo. A partir do momento que o Quinteiro sentiu, nós recuamos o Felipe para a zaga, e aí deixamos o Quinteiro como praticamente um 10 contra 10, né? Ainda fizemos um gol nessa situação, que foi o gol que o Gabriel cruza do Wellington, né? Mas eles não têm acomodação, eu acho que isso é legal, eles têm uma vontade de vencer imensa. Nós podemos ter algumas deficiências, mas a alma, o coração desse time sempre, ao menos, vem demonstrando nos últimos jogos, carregando até o fim. Perfeito. Jorge Bruno, do portal Show de Esportes. Rogério, nos últimos 9 pontos jogados, Fortaleza conquistou 7. Essa evolução do time dá um gás a mais para o clássico? Sempre ajuda a ter mais confiança, né? Cada jogo é um jogo, cada time se posta de uma maneira, né? O Red Bull, nós estudamos bastante como jogaria, o Corinthians, cada time, e agora nós vamos ter que, amanhã, primeiro, assistir o jogo do Ceará. Já temos a referência de outros confrontos contra o Ceará pós-pandemia, 2 jogos, né? Pelo Cearense e pela Copa do Nordeste. E vamos tentar, hoje também com alguns jogadores lesionados, Xinga se machucou, Jackson se machucou, Quinteiro, não sei exatamente o que houve. E aí nós vamos tendo que tentar achar peças para suprir. Já suprimos hoje a ausência do Juninho com a entrada do Marlon, né? Que defensivamente fez um bom jogo, né? Ajudou, colaborou bastante, é um jogador muito versátil, que já entende muito do sistema em todas as posições e sempre ajuda, né? Então vamos, mas sem dúvida é importante vencer antes de um clássico, é importante, claro. O Lucas Mota, do jornal... Mas vencer antes do clássico sempre é importante. Okay. O Lucas Mota, do jornal Povo. Rogério, gostaria que você falasse sobre a importância do Felipe Alves na criação ofensiva. Hoje, mais um gol surge a partir do lançamento dele. O Fortaleza utiliza bastante a saída com ele lançando nos laterais. Foi assim que surgiu o primeiro gol, quando a partida estava mais equilibrada. Falar sobre a importância do Felipe Alves. O que eu falo, é o conceito que eu tenho de goleiro, é como eu vejo a função de goleiro, né? Por isso que quando eu pedi, ano passado, ele para o Fortaleza, foi pensando no modelo de jogo que eu aplicava no São Paulo, quando jogava, como goleiro, e como eu gostaria de ver um time jogando, como a gente vê times na Europa trabalhando dessa maneira. Claro que você corre um risco, mas ninguém vence sem riscos, não tem jeito. Se você quiser a vitória, você vai ter que correr risco. E a gente conseguiu repetir, né, a mesma jogada. O lado esquerdo hoje estava melhor que o lado direito. O lado direito estava mais marcado, né? E aí nós, na hora que eles apertaram, sempre acaba sobrando o espaço. Aí você tem 2 alternativas: o adversário ou te dá espaço para sair jogando, ou a bola longa, que acaba funcionando. Hoje funcionou mais uma vez essa bola longa distância. Anderson Azevedo, do Futebolês. Quarta tem clássico e o Fortaleza vive um bom momento no campeonato. Ganha um dia a mais de descanso em relação ao Ceará. O desgaste pode ser um fator decisivo no seu trabalho para esse jogo, já que hoje o cansaço bateu mais forte no jogo. O Red Bull ganhou 3 dias a mais do que nós, de descanso e de preparação, e nós vencemos o jogo. Ou seja, para nós é muito importante ter esse 4º dia, mas não significa que você leva a vantagem em cima de um adversário que tem um elenco também muito grande, né? Muitas opções de jogo, que pode trocar 3, 4, 5 jogadores e joga da mesma maneira, que é o caso do Ceará, que tem várias opções. Mas para nós esse dia mais de descanso, devido à viagem, jogo contra o Corinthians, né? Adiantado o jogo de de domingo para hoje, né? Pesou um pouco para a gente por causa da viagem. Ao menos agora a gente não tem viagem, consegue dar um dia de descanso, um domingo em casa para todos, para começar a treinar na segunda-feira. Não vejo como influenciador do resultado em si, mas facilita para a gente a coordenação do trabalho. Cido Vieira, do Esporte News Mundo e Torcedores.com. Qual é a importância do primeiro triunfo do Fortaleza em casa no Brasileiro? No Brasileiro, para um time do Nordeste, como qualquer um deles, a vitória ela é imprescindível e tem um valor gigantesco, seja onde for, né? Porque você começa o Campeonato Brasileiro pensando no mínimo naquelas 12, 13 vitórias, né, que você necessita para se manter. Infelizmente é a realidade. Eu falo que o Fortaleza, dentro dos 20 times da Série A, é o que tem o menor faturamento dentro dos 20. Então a nossa realidade, a primeira, é fazer o maior número de vitórias possíveis. E a vitória tem um valor muito, muito grande. Esse salto do 3 pontos, ele te dá primeiro a confiança e assim, caminhando de 1 em 1 é difícil, como foi o empate contra o Corinthians, né?
Então essa vitória do Goiás, essa vitória de hoje ajudam você a, né, a saltar na tabela e ver esses 40, tentar chegar, logicamente, né? Não é fácil, mas tentar chegar aos 45 pontos é sempre o principal objetivo quando a gente começa o campeonato. Depois, lá na frente, se a gente alcançar, a gente vê o que é possível fazer. Ok. Carlos Cassiano, da Rádio Clube AM. Rogério, a caminhada é longa, mas está entre os 10 primeiros na classificação nesse momento. É importante para o que vem pela sequência? Eu acho que é importante vencer, né? Primeiro que a rodada não acabou, ainda tem mais alguns jogos. Tem muitos times com um jogo a menos que a gente, né? Mas o importante era a gente vencer hoje. Era a gente dormir com a vitória, né? A posição final, ela é secundária no momento, né? Ela vai ser importante só lá no final. Mas dormir com a vitória, jogar em casa e vencer, isso tem um valor muito grande. A Paula Teixeira, do Esporte Interativo Tanner. Rogério, você tem usado o Yuri César em praticamente todos os jogos e ele vem correspondendo, assim como os titulares. Queria que você falasse um pouco sobre as características que o Yuri entrega para o time quando sai do campo. Ele é muito bom jogador, um jogador talentosíssimo, de bom trato com a bola, habilidoso, é um bom menino de se tratar no dia a dia. Claro que tem 20 anos de idade, né? Tá no começo da carreira, sempre tem uma coisinha ou outra para corrigir, mas ele tem uma coisa diferente, que ele se autoposiciona no campo, ele consegue achar os espaços do campo por si só, tem boa velocidade, não é um velocista, mas tem boa velocidade, mas uma condução de bola, um drible fácil, né? É um jogador que ele não só está entrando, como ou ele vai começar, ou ele vai entrar em todos os jogos, com exceção do jogo do sábado contra o Flamengo, que é impossível por força do seu contrato. O Luciano Rodrigues, do Globoesporte.com. Rogério, as escalações das últimas 3 partidas do Fortaleza, salvo poucas alterações, têm mantido a mesma base. Sim. E é possível ver que o time tem variado o posicionamento tático, alternado mais as linhas de marcação e de ataque. Como você enxerga isso dentro de campo, principalmente trabalhando com o elenco enxuto? Ano passado a gente conseguia fazer mais alterações, porque ano passado a gente vinha de uma conquista de Campeonato Cearense, uma conquista de Copa do Nordeste. Isso dá muita confiança para o jogador, que às vezes até não está nem pronto, nem preparado, assim, ele consegue fazer mais coisas. E quando você não tem o título, o Cearense foi adiado, né? Nós temos ainda jogo pela frente. E quando você não vence a Copa do Nordeste, como esse ano que nós perdemos na semifinal, e também nós não temos tantas opções. Nós temos muitos jogadores jovens da base, né, que estão treinando com a gente, mas nós não temos condições de fazer tanta variação, o que é perigoso, porque pode acontecer as lesões, como hoje. Então a gente está sempre no limite, né? E tem alguns jogadores que são especiais para nós, os 4 velocistas, agora os 5, Fragapane voltando melhor essa semana que ele ficou treinando aqui em Fortaleza. Eu acho que ele tem que entender que ele foi contratado para ser, não para ser coadjuvante, e sim para ser o jogador, né? Como é o Oswaldo, como é o Romarinho, como é o David, né? Jogadores como é o Yuri, quando entra, né? Ele tem que ser determinante para o resultado do jogo, é por isso que ele foi contratado. E nessas 2 semanas, praticamente, uma que ele foi para o jogo, nós notamos que ele não estava pronto e ficou treinando, hoje já um pouco mais confiante e tudo. Nós esperamos a crescente dele para ter uma 5ª opção de, não digo nem tão velocidade, mas de saber jogar por dentro realmente e assumir a responsabilidade. Rogério, o teu esquema ele já é muito conhecido por parte do torcedor, por parte da imprensa, mas alguns jogos a gente percebe o David jogando um pouco mais por dentro. Hoje, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, por exemplo, o David dá uma casquinha, o Wellington Paulista consegue fazer a jogada, depois o Romário fazer o gol. Acho que hoje o David que casca de novo para o Wellington fazer aquele belo gol. Como é que você fala um pouco dessa mudança de esquema? O que se pode tirar de proveito? Honestamente, nós tivemos que fazer alguns ajustes depois das derrotas sofridas, né? Nós estávamos cometendo alguns equívocos de muita distância, de lateral para zagueiro, e nós tentamos fazer algumas mudanças, mexidas, poucos anos, os mesmos jogadores, o mesmo esquema, mas mudando um pouquinho o posicionamento do time, e ao menos parece estar surtindo efeito, né? A gente nunca sabe até quando, nunca sabe onde a gente vai ter que mexer novamente, né? Independente do resultado, mas a gente vem jogando de uma maneira melhor, que espero que a gente continue dessa maneira. Uma pergunta do sócio-torcedor Maxwell Maurício de Carvalho. Você já falou do Marlon, ele pergunta por que colocar o Marlon ao invés de Mariano Vasquez, Ronald e Derlei. Ok, Mariano Vasquez é um jogador muito ofensivo,
O lado forte da equipe do Bragantino é o lado direito, né? Com o Arthur, que é um belíssimo jogador, o Everton, que é um jogador de apoio, né? De muita... E hoje jogou o Bruno Tubarão pelo lado. Normalmente joga o Claudinho, né? Que é muito bom jogador. Então 70% do ataque do Bragantino ocorre por aquele lado. Então o Mariano Vasquez é um meia, adaptado a uma função, numa necessidade de você ganhar o jogo, onde você se impõe ao adversário, ele pode ser usado nessa função. O Derlei é um jogador de marcação mais por dentro, né? Ele é um jogador mais fixo, de primeiro volante. Eu tenho que ter um pouco de saída. E o Ronald, eu não conheço ainda suficientemente, pelo tempo que ele está aqui, o que ele pode produzir em 90 minutos. Eu sei o que ele pode produzir em 15 minutos contra o Goiás, num placar de 3-0. E hoje ele ia entrar novamente nessa situação. Por eu não ter essa convicção, eu prefiro colocar um jogador que compreende meu sistema, que talvez não vai armar o time como o Juninho, não vai ser o Mariano Vasquez armando o time, mas ele sabe cumprir a função que eu preciso. Ele sabe que hoje a principal função dele era anular o lado direito do Bragantino, e ele entrega isso para mim. Então o torcedor tem que entender que o Marlon nunca será o Romarinho. Ele nunca vai entrar do lado do campo e vai dar 2, 3 dribles, caneta, cruzar, fazer, né? O Marlon é um jogador que te entrega algumas coisas que são muito importantes para um treinador. Além de ter um caráter e uma liderança de grupo, um exemplo para o grupo, que ajuda muito. Ele nunca será um Romarinho, porque são características diferentes. Mas o dia que eu preciso dele, ele tenta cumprir função da melhor maneira como fez hoje.